Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Estamos meditando no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Vamos lá? Diz assim: E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seu direito de filho mais velho. Louvado seja Deus. Aqui a palavra está nos falando de Esaú, o filho mais velho de Jacó, que chegou em casa com muita fome. E como ele estava com muita fome, o irmão dele falou: me vende a sua primogenitura. A primogenitura é o direito que dá o filho mais velho, né? Ele tem o maior direito, o direito de todas as coisas. E o Esaú, aqui na palavra de Deus, está falando que ele foi devasso, que ele foi profano, porque era uma bênção. E ele não deu valor àquela bênção dele. Ele trocou a bênção por um prato de comida. E nós não devemos ser como ele. Nós não devemos ser. Aqui diz que ele foi profano. Ele, como se ele não considerou as coisas sagradas. Primogenitura era uma coisa sagrada, daria um direito a ele muito grande. Então, nós devemos reconhecer o que o nosso Deus fez por nós, que a salvação é uma coisa muito grande e que nós não sejamos bobos, né? Não venhamos trocar a nossa salvação por coisas terrestres, né? Por coisas que não têm nenhum valor. Porque nesse caso, Esaú estava com fome e ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida, né? Então, vem fazendo assim, precisa tomar cuidado para não trocar coisas eternas por coisas passageiras. Vamos para o versículo 17? O versículo 17 diz assim: Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou modo de mudar o que havia feito, embora buscasse isso mesmo até com lágrimas. Ouviu, irmãos? Esaú se arrependeu. Ele se arrependeu e ele tentou buscar a primogenitura. Ele tentou buscar o que ele tinha perdido de volta. Ele chorou, mas ele não encontrou mais, embora ele se arrependeu com lágrimas, mas ele já tinha vendido o direito dele, né? Então, assim somos nós. Nós temos que pensar bem, né? Nós temos que pensar, nós temos que tomar conselho do Senhor e não trocar coisas eternas por coisas passageiras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo 18, diz assim: Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de coisa que não pode tocar, como no Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, escuridão, as trevas e a tempestade, o barulho do som, do som e voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não lhe dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem do que dizia: até um animal se tocar no monte será morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: Estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram. Então, vou falar só até aqui para vocês. O que aconteceu foi quando Deus chegou, né, no Monte Sinai. Então, a glória de Deus foi tão grande e foi tão tremenda as coisas que Moisés dizia: Eu estou tremendo de temor. E os israelitas, eles
mais uma vez, né, isso é um ensinamento muito grande para nós. Não, Moisés, não fala para o Senhor que nós não queremos falar com ele. Fala você com o Senhor e depois você fala conosco. Nós não queremos falar com o Senhor. Então, aqui também está fazendo uma outra comparação. Os israelitas também falaram isso, né? Eles pediram que não queriam, né? Que disse, quando eles ouviram a voz, disse assim: Senhor, não nos fale mais nada. Eles ficaram apavorados, né? Então, que nós não também não devemos ser assim, né? Nós não devemos ser assim. Nós devemos nos achegar às coisas de Deus, procurar entender as coisas de Deus, não como eles que viram uma glória, uma coisa estrondosa, porque Deus, ele é uma coisa assim, né, irmãos? Não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. E eles abriram mão, falou: não, nós não queremos ouvir a voz. Fala você com ele, Moisés, depois fala conosco que nós não queremos. Então eles foram um pouco como Isaú, né? Eles trocaram uma coisa linda e não quiseram. Louvado seja Deus. Deixa eu só passar para cá. Isso. Agora, por causa do barulho, eles não quiseram ouvir mais nada. Aqui, agora, vamos para o versículo 19, versículo 20. E o versículo diz assim: pois eles não podiam suportar a voz que dizia: até um animal se tocar no monte será morto. Quer dizer, a glória é tão grande que até um animal, se tocasse no monte, seria morto. E eles ficaram com medo disso. E era a glória de Deus. E eles deviam, né, se propor a chegar mais perto de Deus e não ficar com medo das coisas de Deus. Mas eles ficaram com medo, eles temeram, né? Diz assim o versículo 22: pelo contrário, vocês se achegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Isto é daqueles que têm o nome escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é juiz de todos, também dos espíritos dos que são corretos e dos que foram aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Irmãos, olha que coisa linda que o Senhor chegou. Pode ser assustador, pode ser assustador o que o Senhor tem para fazer através da minha e da sua vida também, mas não fique com medo. Não temas, igual os israelitas, que eles acabaram trocando a glória de Deus, como Esaú, acabaram de trocar algo maravilhoso de Deus por coisas terrenas, né? Então, é isso, disso que nos está falando essa palavra e dizendo aqui. Agora vocês vão ver aqui, ó. Vocês chegaram na reunião dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Filhos aperfeiçoados. Vocês sabendo que quanto mais tempo nós estamos na presença de Deus, conforme nós damos lugar a Deus, nós somos aperfeiçoados. Louvado seja Deus. O que nos aperfeiçoa? As lutas, as adversidades, tudo isso vai trazendo um aperfeiçoamento para as nossas vidas. Diz aqui: vocês chegaram até Jesus, vocês chegaram até Jesus, que fez uma nova aliança, que borrifou sangue, que fala das coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Nossa, nós já chegamos até a Deus através de Jesus. Jesus borrifou o sangue dele. E através do sangue dele, o sangue dele fala melhor do que o sangue de Abel.
Abel era um justo que morreu, mas o sangue de Abel não nos salvou. Quem nos salvou foi o sangue de Jesus, né? Louvado seja Deus. E disse assim: portanto, tenham cuidado, não recusem a ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos nós escaparemos se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Ouvir, irmãos, essas coisas que eu falei, como a rejeição de Esaú, como a rejeição do povo, de não querer falar com Deus, não querer, né, ouvir a Deus falando no Monte Sinai, eles ali não estavam rejeitando coisas terrenas, eles estavam rejeitando coisas do céu. E veio um juízo sobre eles. Veio um juízo sobre eles. Então, nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que dar ouvidos à voz do céu, nós temos que dar ouvidos a Deus, né? Nós temos que dar ouvidos a Deus, as coisas que Deus fala conosco. Louvado seja Deus. Olha o versículo 26, né? Nós estamos no capítulo 12 de Hebreus. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto. Mais uma vez, farei que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostra bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as coisas que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já sabemos que um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos, adoremos a Deus de um só modo, que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Louvado seja Deus. Olha o que ele falou. As coisas, as palavras mais uma vez mostram que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. E tem coisas que não podem ser mudadas. Não podem ser mudada a nossa adoração a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Isso não pode ser mudado, né? Por isso, sejamos agradecidos. Nós temos que ser agradecidos, amados. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Recebamos o seu reino. Olha bem, o reino de Deus veio até nós. O reino de Deus está dentro de nós. Isso não pode ser abalado, né? Nada pode, por maior que seja a luta, a adversidade, não pode nos abalar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o reino de Deus dentro de nós. Olha para vocês verem. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos o reino de Deus. Não pode ser abalado. Sejamos agradecidos, adoramos a Deus de um modo que lhe agrade. Nós temos que buscar adorar a Deus de um modo que agrade a Deus, não um modo que agrade a nós mesmos, mas que agrade a Deus com respeito e temor, né? Nós devemos ter respeito e temor na nossa adoração, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, destruindo o pecado, destruindo todo o mal que quer nos afastar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é linda, ela é eficaz, ela abre os nossos olhos, ela abre a nossa visão. Que você tenha entendido, né, essa meditação da palavra de Deus. E jamais troque coisas eternas. Troque coisas espirituais
por coisas passageiras, né? Fica esse ensinamento para mim e esse ensinamento para você. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.